Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Geometria, nosso programa de análise semanal, onde eu vou trazer todo o panorama para o nosso mercado aqui brasileiro, né, mostrando para vocês tudo que eu estou enxergando nas minhas análises utilizando a metodologia da geometria comportamental e vou responder a todas as solicitações de vocês que vão mandar aqui pelo nosso chat do canal da BMC News, onde eu vou estar já a partir de agora acompanhando todo mundo que está online. Então eu queria aqui um boa noite, Guga, né, no chat da BMC News, ou boa tarde, dependendo de onde vocês estão falando, né? Eu já estou aqui 6 horas, 18 horas, eu já considero como se fosse noite, né? O mercado já está fechado, já anoiteceu aqui em São Paulo, então eu dou aqui um boa noite a todos vocês. Chegando a turma aqui, enquanto o pessoal vem chegando, enquanto vai chegando a transmissão aí para vocês, eu vou começar analisando o nosso Ibovespa, que fechou em queda e deu um susto e uma dor de barriga para muitas pessoas nessa segunda-feira, onde a notícia, onde o tom do mercado foi a questão da variante Delta em cima do coronavírus, né? Vou passar aqui para vocês a minha opinião em relação a isso, que querendo ou não, se nós pararmos para observar, o mercado ele está muito preocupado com a questão inflacionária. E se nós formos pensar numa variante em relação ao coronavírus, esse movimento é um movimento que tende a ser deflacionário, né? Porque posterga a atividade, a reabertura da atividade, né? E traz um sentimento de medo, o que faria com que a economia, né, ao invés de a economia acelerar, a economia iria desacelerar. É uma questão um pouco óbvia quando a gente para observar, né? Obviamente que muitos investidores que estão começando agora se sentem, né, desconfortáveis quando olham para o mercado caindo na intensidade que estava caindo nessa parte da manhã e também, né, pelo movimento todo de fechamento que nós tivemos, onde o índice Bovespa fechou a 124.394 e chegou a estar sendo negociado a 123.317 pontos hoje, no dia de hoje, nessa segunda-feira. Pois bem, vamos lá, né? Deixa eu começar aqui analisando o nosso índice Bovespa. Acho que antes de mais nada seria interessante, né, trazer para vocês o entendimento de que nada mudou no cenário, tá? O cenário mais macro, nada teve de mudança, ok? Eu continuo ainda com o olhar do cenário maior de todos, um cenário que pode sim levar o mercado a trabalhar na região dos 180 mil pontos. Obviamente que tem muita coisa para rolar, tá? Mas é importante a gente reforçar esse nível que nós estamos trabalhando aqui no mercado, que é o nível de 113, é importante reforçar que toda a nossa base, né, para traçar a tese de alta, ela vem de todo esse movimento que nós tivemos, que foi um movimento causado pela questão do coronavírus no ano passado, no ano de 2020. Tá? É bem importante que nós observemos essa movimentação. Bem importante entender que essa reação, ela foi uma reação onde o mercado corrigiu 38, né, 40% do movimento de queda, e nós estamos aqui no nível de 113, que é o meu último divisor de águas, né, que essa região dos 130 mil pontos é meu último divisor de águas para uma movimentação muito mais intensa, muito mais forte. É importante ressaltar também que eu acredito que nós estamos numa fase de saindo de alívio e entrando numa fase de otimismo no ciclo dos mercados. Por que eu estou vendo isso? Porque os resultados que nós tivemos nesse primeiro semestre de 2021 foram resultados que surpreenderam os analistas, ou seja, os analistas estavam com viés, né, mais pessimista do que a realidade de fato estava mostrando. Ou seja, né, o mercado surpreendeu, então traz aquela sensação de alívio dentro de todo um contexto. Nós podemos sim estar entrando numa situação de otimismo. Ok, até aí tudo bem, até aí são cenários, até aí são análises. A partir daí nós temos que aprender a ter os critérios de tomada de decisão, os critérios de tomada de posição. E nesse critério, né, o índice, querendo ou não, ele estava apontando, certo, de certa forma, que nós tínhamos chance para estarmos numa correção, né, entrando aqui numa correção, e hoje simplesmente o mercado acelerou a movimentação de baixa, mas nada mudou, nenhum contexto, né, foi trocado, nenhum contexto foi alterado, tá bom? Pois bem,
estou aqui pronto para analisar as empresas que vocês solicitarem, tá bom, gente? Então podem colocar aí no nosso chat as empresas que vocês querem que eu analise, que eu vou traçar os cenários e as estratégias para vocês. Começando aqui, o Alexandre Seiber está perguntando aqui, boa tarde, Guga. Olha, por gentileza, Klabin e Suzano, qual a sua visão destes cases? Vamos olhar aqui KLBN11, nossa Klabin e depois SUSB 3, tá bom? Olhar aqui para Klabin, obviamente vou ter que olhar o cenário mais afastado, né, tentar entender aqui, interpretar aqui o cenário mais afastado aqui de Klabin, para conseguir o que é? Identificar que movimento foi esse aqui de baixa, que movimento foi esse aqui de queda, tá? Me chama muita atenção, Alexandre, o jeito como nós tivemos a alta de Klabin e a intensidade de queda que nós tivemos nesses últimos 4 pregões, tá? Então me chama bastante atenção esse tipo de comportamento de Klabin no seguinte sentido, olha, ainda não está pronto para avançar a movimentação de alta, certo? Mas vamos lá, o que nós temos aqui? Quando eu olho para Klabin, eu tenho aqui, primeira correção, né, de Klabin, tivemos a movimentação de alta, Klabin teve a sua primeira correção, certo? Volta a subir e acelera a movimentação de baixa. Nesse acelerar a movimentação de baixa, nós temos 2 níveis importantes. Primeiro deles, 25,65. Segundo nível importante, que nós temos R$ 24,30. Então esses são os 2 níveis que para mim são importantes para movimentação de Klabin. Tá? Então vou tirar já a minha régua, tentar entender. O que nós temos aqui e como é que nós podemos traçar a nossa estratégia, Alexandre? Olha só, dessa alta que nós tivemos aqui em Klabin, consegue enxergar esse movimento aqui, ó? Caiu, subiu, caiu novamente, o mercado não consegue seguir a tendência de baixa e tem o seu respiro, né? Respiro esse que vem até 27,75. Tá? Então nós tivemos aqui 25%, tivemos aqui 50%. Então tivemos aqui um ciclo de correção. Tá? O meu ciclo que eu tive aqui em Klabin foi um ciclo de correção. Aonde eu posso enxergar Klabin avançar na alta caso venha uma movimentação de alta? Acredito que ela tem espaço para ir para cá, ó, R$ 29,00. Tá? Então, como aqui foi 25%, aqui foi 50%, meu próximo nível na região de 70,7. Então acredito que tem espaço para voltar para cá. A pergunta que eu te faço é se compensa tomar risco em Klabin para uma oscilação em torno de 11, 12% de alta. Né? Não sei se vale a pena, tá? Neste momento, ou se faz mais sentido nós esperarmos um pouco mais de tempo, se desenvolver um pouco melhor Klabin e criar, né, uma situação que possa subir mais do que esses 11, 12%. Eu particularmente, né, oscilações em torno de 10%, para mim é algo extremamente comum de acontecer na Bolsa. Então quando eu tenho um upside de 10%, eu não gosto muito. Eu gosto de upsides que tenham pelo menos 30% de movimentação. Por quê? Porque eu sei que a volatilidade de curto prazo não vai estragar o meu benefício de médio e longo prazo, e eu sei que, poxa, ali na frente, fazendo a alocação de capital da maneira correta, eu vou sair melhor do que eu estou hoje, né, na condição atual, tá bom? Então minha leitura aqui para a Klabin é essa, e o meu pior cenário é continuar a tendência de baixa e vir buscar aqui R$ 24,35, tá bom? Então esta é a minha fotografia, este é o meu cenário, tá legal? Vamos lá, dando sequência aqui, o outro ativo que foi solicitado foi Suzano, SUSB 3. Muito parecido com a movimentação de Klabin, obviamente que com uma volatilidade diferente, mas eu falo em parecido com essa última movimentação que nós tivemos aqui, tá? Só que o que acontece em Suzano, né? Nossa estrutura de preço, ela é um pouquinho diferente. Nós temos aqui, ao invés de ter caído 50%, ela caiu 38,2%. Então meus números projetados também são um pouquinho diferentes. Me parece que Suzano está numa condição mais interessante, mais legal do que Klabin, tá? Mais legal do que Klabin mesmo. O que eu estou enxergando aqui em Suzano? Ó,
Estou enxergando essa estrutura aqui. Meu ponto intermediário também está em 38,2, então estou com minha projeção aqui para 61,8. Acho que está mais redondinho, acho que está mais legal aqui negociar Suzano do que negociar Klabin. Obviamente que tu vai ter que utilizar de um gatilho operacional, ou seja, de um trend following, para que você possa, né, surfar quando tiver uma oportunidade, quando tiver uma situação, né, de alta aqui em Suzano. E o meu upside que eu tenho aqui em Suzano, ele é maior do que Klabin, quase que o dobro, né? Olha só, tem um upside aqui em torno de 19%. Tá? Então, se eu for pensar em Klabin e Suzano, faz mais sentido comprar Suzano do que Klabin, né? Talvez até surja aqui uma possibilidade de um long short aqui, Suzano e Klabin, né? Mesmo que as duas subam, me parece que Suzano sobe mais do que Klabin, né, nessa janela, neste momento que nós estamos aqui agora, tá bom? Legal? Espero ter ajudado aí, Alexandre. Dando sequência aqui, o Hamilton está pedindo aqui Azevedo, Azev 4. O que nós temos aqui em Azevedo? Tá? Qual é o cenário que nós temos aqui em Azevedo? Volta, né, a acelerar a movimentação de alta. O que eu tenho aqui como projeção? Ó, ela ainda não chegou, né, no nível que eu estava projetando as minhas estruturas de preço. Então, eu estou projetando que ela possa chegar a 10,25 e aí sim, 10,25 eu tenho condições de estar encerrando uma determinada estrutura de preço. Tá? Por hora, com essa região aqui intermediária, no patamar de preço que está aqui agora, 10,20, a região que nós estamos de 7,40 ainda não terminou o ciclo de alta. Tá bom? Então, Azevedo, eu acredito que tenha espaço, que tenha condições para chegar até R$ 10,25. Tá joia? Combinado? Fez sentido, Hamilton? Espero que sim. Bom, Maurício Loss. Boa noite, Guga. Boa noite, Maurício. Por gentileza, Banco Pactual, BPAC 11. BPAC 11. O que nós temos aqui de cenário em BPAC 11? Tá? Antes de mais nada, eu tenho que entender que o ciclo que dá para nós trabalharmos em BPAC 11 é o ciclo onde nós olhamos esta movimentação de alta, então nós vamos entender o comportamento do mercado em cima dessa movimentação de baixa que nós tivemos entre o dia 8 de fevereiro e o dia 10 de março de 2021. Então nós vamos pegar esse momento do mercado, certo? E vamos utilizar essa base para fazer as nossas projeções. O que eu tenho aqui de projeção? O que eu tenho aqui de projeção para Banco Pactual? Tenho aqui como projeção ir buscar R$ 34,60, tá? Então minha projeção aqui é que possa ir para R$ 34,60 Banco Pactual. Aonde me incomoda, né? Me incomoda se por acaso o Banco Pactual voltar abaixo de R$ 30, né? Eu fico um pouco mais incomodado. Por hora, deixa continuar a movimentação. Tem um grande upside? Não. Né? Tem uma grande janela de oportunidade para tomar a posição? Não. Tá? É uma questão de continuidade da tendência que já iniciou lá, né, no início, na metade do mês de março de 2021. Tá? Então, é uma continuidade do movimento, certo? Não tem uma grande assimetria para se tomar a posição. Eu acredito que o mercado tende a continuar a movimentação até essa região de R$ 34,60. Tá joia? Vamos lá, gente. Pessoal chegando aqui no programa Geometria. Compartilhem o programa Geometria, por gentileza, né? Deem seus likes, deixem seus comentários também em relação ao programa Geometria. Lembrando que toda segunda-feira nós estamos aqui ao vivo para responder as dúvidas de vocês e teremos novidades a partir da semana que vem. Então, né, deem o like, compartilhem, convidem os amigos para poderem tirar as suas dúvidas aqui junto com o Guga, que é o momento onde eu faço a minha análise, né, ativo a ativo, né, em massa aqui para vocês ao longo da semana, tá joia? Então olhamos Azevedo, Banco Pactual,
O Kleber Souza, boa noite, Guga, por gentileza, avalia Burger King BKBR3. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Fazia tempo que eu não via Burger King. Acho que tinha uma janela linda de oportunidade para subir, mas me parece que não está conseguindo desenvolver essa movimentação de alta. Vamos analisar, vamos interpretar. O que eu tenho aqui, né? Olha, para fazer sentido de verdade, eu tenho que fazer a minha projeção para que vá a R$ 34,60, tá? Não me parece que o mercado está com um grande apetite para ir para essa região, pelo menos por hora, né? O comportamento que nós estamos tendo aqui não me parece que está com grande apetite por alta, pelo menos no curto prazo. Tá? Se eu for analisar aqui o tempo, né, e a amplitude que se teve, né, poxa, olha só, olha no relativo, né, o tempo que nós tivemos e a amplitude que nós tivemos para sair aqui do dia 10 de março até o dia 19 de julho, né, se eu for comparar com o movimento que nós tivemos aqui atrás, né, nós tivemos aqui muito mais intensidade de variação de preço em um tempo muito menor, ou seja, o mercado estava muito mais convicto nessa alta. Tá? Me incomoda isso. Tá? Me incomoda. Então o que acontece? É como se o mercado tivesse perdido a sua janela de oportunidade de subir. Tá? Perdeu a janela de oportunidade para subir. Ou seja, a companhia não vem surpreendendo, tá? E se entende, né? Poxa, depende muito da questão, né, da reabertura das economias, de mais e mais pessoas sendo vacinadas. Né? Então, toda essa expectativa, né, ela vai perdendo o timing para poder andar. Então agora vai sofrer, né, no curto prazo vem sofrendo aqui uma correção. Eu acredito que essa correção ela possa ter espaço, né, quem sabe, em corrigir até mesmo até essa região de R$ 9,25 novamente, tá? Mas toda a minha projeção de alta continua a mesma, continua apontando lá para R$ 34,80, tá? Então eu tenho aqui um pior cenário, voltar para 9,25, eu tenho um cenário positivo, tenho um cenário ok, que é ir para R$ 34,80, certo? A cotação atual, R$ 11,30. Tá joia? Então essa é a minha percepção aqui, Kleber, para BKBR3. Agora, Banco Inter, né? BID 4. Foguetinho, mais uma vez surpreendendo. Me parece, né, que essa última proposta para a reforma tributária estimula, mais uma vez, né, o setor de tecnologia, tá? Estimula, né, com essa possível nova alíquota do imposto de renda, certo? Vimos hoje também Nasdaq caindo muito menos do que Dow Jones, que me mostra também que o apetite por risco continua muito presente, né? Então foi um evento aqui, poxa, aciona, né, o risco da variante Delta, que semana retrasada nós tivemos também esse tipo de movimento, né, de evento. Pô, a gente olha oscilação Dow Jones, S&P e Nasdaq, né? Dow Jones cai 2, S&P cai 1,5, Nasdaq cai 1, né? Caiu a metade do que caiu o Dow Jones. Opa, isso tem um sinal de apetite por parte dos investidores, certo? Poucos são os que olham para isso. Eu estou há muito tempo já no mercado, então todos esses detalhezinhos eu trago para minha prancheta aqui e vou fazer as minhas análises. Tá? Então, olhando para Banco Inter, o que eu estou enxergando aqui? Onde está a minha projeção aqui para Banco Inter? Né? Tem dois números aqui, na verdade, R$ 29,20, certo? É o meu primeiro número, e depois R$ 32,85. Tá? Então, são os dois números que eu tenho como objetivo para Banco Inter. Tá? Ao meu ver,
para fazer sentido, tem que estar mirando aqui os R$ 32,90. Aí faz sentido ainda, né, tomar posição para buscar essa simetria. Os R$ 29,15, aí eu já acredito que é muito curto, né, é pouco retorno para o risco que se tem aqui em Banco Inter, que qualquer oscilação mínima é da mesma proporção que a oscilação mínima negativa, né, é a mesma proporção do que esses 27,75 até 29,15. Tá joia? Hamilton aqui novamente, pedindo aqui FESA 4. FESA 4, vamos lá, Ferbasa. O que nós temos? Olha só, Hamilton, continua a movimentação de alta, né? Não veio aqui para o meu cenário negativo, continua a movimentação de alta. Estou com uma expectativa de que possa continuar até R$ 75,00. Meu número para Ferbasa, R$ 75,00. Para lá que eu estou apontando o canhãozinho de Ferbasa enquanto estiver acima, né, do meu indicador aqui de Trend Following, que o último gatilho operacional ocorreu aqui no dia 22 de junho, né, mantém posição e a alocação do capital muito alinhada, né, com o objetivo. Pessoal, eu queria fazer um lembrete aqui, aproveitando que, né, a gente está com esse público aqui maravilhoso no programa Geometria. Nós vamos ter um evento na semana que vem, no dia 27, onde eu vou ensinar vocês a como eu interpreto o comportamento do mercado e eu antecipo as tendências. Tá? Como é que eu consigo enxergar esses movimentos, né, futuros das tendências, certo? Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá na minha bio no Instagram, até se a produção conseguir compartilhar meu Instagram aqui, gugalmeida.gc, né, seria bem bacana. Pessoal que ainda não me acompanha, entra lá que vocês vão poder, né, com certeza, se cadastrar, entrar no grupo do WhatsApp e poder aproveitar essa aula que vai ser ao vivo, né, no dia 27 às 20 horas. Então, né, anota aí na agenda de vocês, dia 27, bloqueia às 20 horas, porque é imperdível esse evento, vai ter muita coisa bacana que vocês vão aprender, tá joia? E eu vou conseguir enriquecer ainda mais, né, o mindset da turma que acompanha aqui o programa Geometria. Vamos lá, dando sequência aqui. Via Varejo, o que nós temos aqui em Via Varejo? Sofrendo a sua correção, sofrendo aqui seu ajuste aqui em Via Varejo, nós tivemos aqui no dia 1º de julho, a inversão, né, da tendência. Então, Via Varejo ela vinha apontando em alta desde o dia 13 de maio. Então, a gente vinha em tendência de alta, minha projeção era que pudesse chegar até 17,75. Tinha chego no meu primeiro objetivo, estava esperando que pudesse ir para o segundo objetivo, não conseguiu, né, ir para o segundo objetivo, deu um gatilho de que teria chance para sofrer uma correção e, obviamente, né, no dia de hoje, sofreu aí o estímulo para intensificar as correções. Até onde eu vejo que podemos ver Via Varejo corrigir, né? O que eu estou enxergando aqui de intensidade na correção, tá? Olha, eu não duvido Via Varejo poder chegar aqui na correção até a região de R$ 13,00, tá? Então eu acredito que pode sim chegar aqui na região de R$ 13,00 novamente, para depois retomar as movimentações de alta. Totalmente possível, tá? Não descarto em nada essas possibilidades, mas a próxima movimentação de alta é para ir buscar R$ 17,75, certo? Faz parte do processo todo, faz parte da dinâmica toda do mercado. Mercado é oferta e demanda, mercado é expectativas, né? E o preço futuro, obviamente, vai refletir o resultado das companhias, né? Mas lá na frente nós não sabemos quais serão os desafios que essas companhias enfrentarão até chegar lá no futuro, né? Então a gente tem que seguir as tendências. É muito mais interessante a gente seguir as tendências, mesmo que a gente tenha a narrativa do porquê sim, por que o mercado possa subir, né? Mas a gente não vai ficar de forma cega posicionado. Não, a gente vai se posicionar quando de fato o mercado ele estiver, né, em condições de se movimentar para cima. E não ficar posicionado por ficar posicionado, batendo cabeça e ficar torcendo, né, como um torcedor de futebol, onde não consegue, né, atuar em relação à partida como um todo, né? Você pode atuar sim na sua experiência, porque você pode decidir
se vai ficar posicionado, se não vai ficar posicionado, e o quanto, né, o ficar posicionado vai impactar na sua conta financeira ou não, né? Porque a pior coisa que se tem é acordar de manhã sem conseguir entender se está fazendo a coisa certa ou não, né? Porque se tu te acha mais malandro que o mercado, né? Poxa, tem coisa errada, né? Porque o mercado ele sempre vai ser soberano e se tu tivesse certo, o mercado já teria, né, feito a movimentação final e tu estaria realizando o seu lucro feliz da vida, né, ao invés de ficar lá torcendo, né, ponto a ponto, tique a tique do mercado. Tá joia? Vamos lá, dando sequência aqui, são 18 horas e 30 minutos, vamos continuar aqui as nossas análises. Próximo ativo que o Ricardo Garcia está me pedindo aqui é Metalúrgica Gerdau, GOAL 4. GOAL 4, vamos lá. Olha que interessante a movimentação que nós tivemos no dia de hoje, né? O mercado, ele amanhece negativo, batendo muito no setor de commodity, e aí nós tivemos aqui toda esta reação aqui da GOAL, né, ao longo do dia, fechando aqui nas máximas, né, do dia de hoje, tá? O que eu estou enxergando aqui de cenário para Metalúrgica Gerdau, né, para GOAL 4 aqui neste momento? Olha, a minha expectativa de que essa alta, num primeiro movimento, a gente volte ali para a região de R$ 15,15 a 15,70, tá? Mas o melhor dos mundos, que é o mundo mais bonitinho que eu tenho, né, que é do mercado, né, o mercado conseguir continuar, né, a tendência de alta, é para ir buscar R$ 18,70, tá? Então, dentro dessa análise, dentro dessa leitura aqui desse comportamento do mercado, eu enxergo sim essa possibilidade para irmos para lá. Uma coisa que me chama a atenção é que se eu comparo a intensidade do movimento de alta e o tempo que gastou, e comparo aqui com a intensidade do movimento de baixa e o tempo que gastou, a gente já está muito mais tempo nesse processo de correção. Então existe uma grande chance de nós estarmos assim, ó, muito próximo dessa inversão aqui do mercado. Então vamos imaginar que suavize, né, essa narrativa toda em cima da variante Delta. E o mercado, né, ele volte com força para a sua movimentação de alta. Cara, time perfeito para que isso possa acontecer. Né? Ah não, o mercado está preocupado de fato com inflação e, poxa, faz sentido deixar esse papo da variante Delta um pouco mais de tempo na mídia. Ok, vai sofrer correção, vamos ver Metalúrgica Gerdau vir para um degrau mais abaixo, né? Eu não descarto essa possibilidade também. Mas ok, depois que isso acontecer, volta a se ter uma janela muito interessante de alta, uma janela muito interessante para se comprar. Tá? O meu pior cenário aqui seria voltar, né, o mercado voltar aqui para o patamar de R$ 12,30. Tá? Então essa aqui é a minha fotografia. O que eu estou com uma expectativa maior é que possa ir buscar aqui 18,60 e meu pior cenário seria vir aqui para R$ 12,30. Tá joia? Então, tá aqui a minha fotografia para GOAL 4. Beleza? Vamos lá, dando sequência aqui. Fernanda, olá, Guga, BBAS3 e BR Malls. Vamos olhar aqui então, BBAS3 e BR Malls. Eu gosto desse time aqui do Banco do Brasil, tá? Eu gosto desse momento aqui. Certo? Por que eu gosto desse momento? Nós vimos aqui toda essa correção acontecendo, tá? Gostei dessa movimentação de alta que nós tivemos aqui nesses 4 pregões, tá? Nós tivemos aqui 4 dias de negociação onde nós tivemos uma intensidade de alta bem interessante, subiu aqui nesse período 7,6%, volta a cair, tá? Obviamente que é interessante olhar alguns outros indicadores, claro que sim, né? Olhar, tentar entender um pouquinho aqui como é que está o comportamento do preço em relação à média do mercado, né, a intensidade da queda em relação à intensidade da alta, né, tendo que entender que esses indicadores eles são feitos em cima de cotações de fechamento, né, então a oscilação não é tão importante para o indicador, mas sim o fechamento. Enfim, tem várias informações que a gente tem que buscar quando nós estamos analisando, quando nós estamos interpretando aqui, certo? Para mim, estrategicamente, BBAS3 na alta, ela tem espaço
tá? Para retornar aqui para esse patamar de preço. Ó, nós viemos aqui a 50%, 70,7%, podemos voltar até aqui, ó, 35,60%. Tá? Eu acho que tem espaço para poder surfar essa movimentação de alta, que é mais ou menos 13%. E o melhor dos mundos seria ir para 39,90%. Tá? 39,80, 39,90 seria o meu melhor dos mundos. Tá? Qual é o pior cenário? Bom, o pior cenário é não conseguir se desenvolver e vir fazer, né, mais uma movimentação intensa de baixa, ok? Fecharia todo um ciclo de baixa, um ciclo maior de correção, traria mais transparência e por um time de mercado muito melhor. Né? Então, o que acontece? Quando eu bato a fotografia do movimento de agora, do mercado, o que eu interpreto? Olha, eu tenho um cenário, tenho uma projeção de alta. Beleza. Uma projeção de alta que me levaria para as máximas que nós tivemos aqui em janeiro de 2021. Beleza, ok, tranquilo. Né? A questão é, se não acontecer essa movimentação de alta, eu já consigo enxergar o cenário de baixa, eu consigo já enxergar a sequência, né, que me traz o mercado para um nível mais interessante, para um contexto mais legal, e eu vou ter mais confiança em negociar. Então eu consigo desenvolver o que eu chamo de uma cabeça de sequência, né, no processo de investimento. Eu consigo enxergar que estrategicamente faz sentido tomar uma decisão agora, uma posição agora. Se as coisas não acontecerem, eu sei aonde exatamente eu vou voltar a tomar posição, por que eu vou tomar posição e o como eu vou tomar posição. Tá? Então eu gosto do comportamento, Fernanda, de BBAS3, acho que dá para construir uma estratégia muito legal, né? Obviamente você vai ligar um trend following, né, um indicador que permita que tu surfa tendências, né, para que você possa ter um ponto de entrada, um objetivo como os objetivos que eu tracei e, obviamente, também um critério, caso a tendência não se desenvolva, aonde você vai sair da sua posição e trazer de volta o capital para sua conta. Beleza? Legal? Vamos lá, dando sequência aqui. BR Malls. Tá abrindo aqui BR Malls. Tá um pouquinho lento, alguma coisa aconteceu. Não querem que a gente analise BR Malls aqui. Que estranho. Bom, vamos ficar devendo BR Malls. Vamos para Oi BR3 a pedido do Leonardo. Vamos lá. Oi BR3. Ué, pifou. Acho que não pagaram a conta do Profit aqui, hein? Algo aconteceu aqui. Descobriram o calote. Ao vivo, que feio. Tem que fechar o Profit e abrir de novo. Vamos lá. Acho que... Pessoal, vou fechar aqui rapidinho e vou abrir novamente aqui. Bom, alguma coisa aconteceu aqui com a base do Profit. Eu vou ter que ficar devendo para vocês a leitura da Oi BR3. Deixa eu ver aqui BR Malls. Ó, BR Malls abriu. Legal, vamos para BR Malls aqui. O que nós temos aqui em BR Malls, né, para nós analisarmos? Bom, interpretar a correção que nós tivemos em BR Malls. Então aqui está a nossa correção em BR Malls. Tá? Notem que nós não corrigimos os 100%, né? Ela corrigiu aqui da última movimentação 61,8%. Nós não temos aqui duas etapas de queda muito clara. Tá? O que eu preciso que aconteça, né, para me sentir confortável voltar a procurar compra em BR Malls? Primeiro,
nós temos aqui nossa etapa de alta e nós estamos aqui, o mercado tentando continuar a queda. Tá? Então nós precisamos enxergar essas duas etapas de queda, ou voltar para R$ 9,05, enfim, alguma coisa tem que acontecer aqui, para mim não está pronto ainda o time de compra em BR Malls. Tá? Eu acho que a gente ainda tem um pouquinho de dor de barriga, né, para o investidor no curto prazo. Certo? Então a gente vai ter um pouquinho mais de dor de barriga, um pouquinho mais de confusão aqui em BR Malls, tá? Antes de fato a gente ter uma oportunidade clara para se comprar BR Malls. Tá? Então minha sugestão, aguardar um pouco mais para tomar posição. Tá legal? Vamos lá. Oi BR3, vamos ver se agora abriu. Ó, abriu. Pronto, legal. Gente, o que nós temos aqui em Oi BR3? Certo? Tivemos aqui toda aquela situação dramática, né, da época ali do Covid. E aí tem toda essa narrativa aí em cima de Oi. Tá? O que me chama a atenção? Pô, que estão começando a ficar cada vez mais tangíveis e claras, tá? Os eventos que se estava esperando, e ao invés de nós termos o preço sendo destravado para cima, ele está se destravando para baixo. Tá? E o pior cenário de Oi seria voltar para cá, ó, R$1, né? Os 98 centavos, R$1, por aí. Acho que é possível disso acontecer, certo? Esse seria o meu pior cenário de Oi. E o meu cenário ótimo de Oi, né? Bom, aí é uma alta, né, bem expressiva. Tá? Eu acho que o Oi tem aí um espaço para uma alta bem expressiva. Ó, eu me arrisco a olhar lá para R$20, certo? Mas eu acho que, poxa, ainda tem muita água para rolar aqui. Tá? Provavelmente a gente vai ficar aí vendo o Oi um tempo mais né, travada, um pouco mais dura, e faz parte. Tá? Eu gosto sempre de fazer esse exercício. Né, eu sei que surpreende olhar para Oi a R$20, mas pensa, faz esse exercício aqui. Oi a R$20 ainda é 90% abaixo do topo histórico, certo? 90% abaixo do topo histórico, certo? Olhando para Oi a R$20. Tá? Então, poxa, faz sentido, não faz sentido? Eu acho que aqui a Oi é uma grande opção sem data de vencimento. Tá? É isso que eu consigo enxergar aqui. Então, pô, quem tem, né, estômago e gosta de ficar, né, surfando essas oscilações aqui, pô, não tem problema nenhum, mas o que eu enxergo é exatamente esse. Meu pior cenário é voltar para R$1 e o meu cenário ótimo é ir para R$21. Tá legal? Muita vol, né? Gilberto aqui pedindo aqui, boa noite. Sem querer abusar, mas abusando... Ah, não, ele não botou não abusando, é que eu vi tantos ativos ali que eu não podia perder a brincadeira, né? Vamos olhar aqui, TASA. O que nós temos aqui em TASA? Tá? Bom, nós tivemos aqui o último rally de TASA, que foi um rally de 43% em 20 dias, certo? Chegou no patamar de preço de uma estrutura de final de ciclo. Tá? Acho que tem pontos aqui que são bem importantes a gente analisar. Primeiro ponto, né, esse aumento de volatilidade aqui no curto prazo. Então, se a gente olha aqui de março, tá, olha só, queda de 23%, queda de 24%, tá? Não é uma queda pequena. E depois, no meio do caminho, a gente teve toda essa alta aqui mostrando esse aumento de volatilidade no curto prazo. Né? Começou a ficar oscilando, certo? Trabalha e vai para exatamente para o nível de estrutura de final de ciclo. Tá? A gente tem um W aqui, que é o de final de ciclo. O que nós precisamos entender? Que o upside que tem aqui era para buscar 32,65. Não conseguindo, tá? Eu acho que está numa região aqui bem importante de nós acompanharmos, tá? Essa movimentação aqui de TASA, tá? Porque uma movimentação negativa para Farjas Taurus ou uma realização de lucro um pouco mais intensa, não é o que eu gostaria que acontecesse, mas eu tenho que mostrar esse cenário, poderia voltar aqui para R$16,50. Poxa, Guga, tu acredita nisso? Não é uma questão de acreditar, é uma questão de interpretar, né? É uma questão do que está acontecendo aqui no momento. Agora, para cima, tá lá, ó, 32,65, 37,50. Tá? São os dois níveis que eu acredito que a tendência, né? Eu gostaria que a tendência continuasse para buscar. Então é para onde eu consigo enxergar que Farjas Taurus tem espaço
para se desenvolver. Tá? Tem que tomar um pouquinho de atenção, porque uma realização de lucros, né, nessa região, depois de ter tido esse grande aumento de volatilidade, poxa, né, joga o mercado sim para um degrau mais abaixo, e esse degrau mais abaixo, né, tem total condições de ser R$ 16,50. Tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso programa Geometria. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, às 9 horas da manhã, estarei junto com o Felipe e com o Marco fazendo o pre-market aqui na BMC, onde eu vou traçar os meus cenários, né, para o dia de amanhã e vou comentar um pouquinho do comportamento, né, dos participantes do mercado no dia de hoje, tá bom? Espero que todos tenham uma ótima noite, né? Aproveitem aí o resto do tempo para poder, né, se encontrar com a família, enfim, fazer suas análises, que vocês acharem que condiz com essa noite de segunda-feira. Um grande abraço e até amanhã.